E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez um vídeo aí um pouco diferente que vocês nunca viram no canal. Como vocês sabem, eu sou muito fã desse personagem aqui, Joey Wheeler, do anime Yu-Gi-Oh! Sou muito fã desse cara. Tanto é que, por causa dele, que o meu nome é Joey, né? Aqui no canal. Então, galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês os duelos do Joey no anime do Yu-Gi-Oh! Então, todos os duelos que ele fez no anime, se ele ganhou, se ele perdeu, com quem foi. E no final a gente vai ver o ranking do Joey, né? Quantas vitórias ele teve, quantas derrotas ele teve. E eu vou também tentar comentar um pouquinho sobre de cada duelo que a gente falar aqui. Lembrando, galera, que aqui eu só vou falar os duelos feitos no anime. Então, duelos de filmes, de spin-offs e de outros lugares que o Joey tenha aparecido fora o anime não vão ser contabilizados aqui, beleza? Então, começando pelo reino dos duelistas. Logo no episódio 1, tem um duelo entre o Joey e o Yugi, né? Onde o Yugi tá mostrando as regras dos monstros de duelo. Bela jogada, mas não como esta. O quê? Muito obrigado, essa carta me varre pra fora de qualquer jogo, Yugi. E nesse duelo, logicamente, o Joey perde, porque ele até estava sendo iniciado, então ele não conhecia nada dos monstros de duelo, fazia tudo errado, tinha aquele deck lá que só tinha monstro, ele não tinha nem carta mágica, nem armadilha, nem nada, e ele acaba perdendo. No episódio 2, ele também tem um duelo com a Theia, logo lá que o episódio se inicia, e ele acaba perdendo também pra Theia. Então seus pontos de vida vão pra zero, Joey. Mais uma vez, você perdeu e eu arrasei. Você é horrível, né? Fora isso, dessa derrota que ele também teve mais 4 outras derrotas pra Theia. Onde ela fala, né, que ele quer uma revanche, mas ela já fala que ele perdeu 4 vezes, e isso já basta. É aí então que ele resolve mudar o deck dele e pede ajuda do Yugi. Então aí começa o reino dos duelistas, e no episódio 6 ele tem o seu primeiro duelo no reino dos duelistas, que é com a Mai Valentine, aquela lá que tem as arpias. E ele consegue descobrir a estratégia da Mai, o porquê que ela conseguia adivinhar as cartas, é porque em cada carta ela usava um aroma lá especial. E usando o seu Mago do Tempo, que é essa cartinha aqui linda, que eu amo de paixão, ele consegue ganhar das arpias da Mai, ganhando assim as suas primeiras estrelas e o seu primeiro duelo na série. O próximo duelo do Joey no reino dos duelistas foi contra o Rex Raptor, e esse duelo aconteceu nos episódios 11 e 12 do anime. O Rex era aquele duelista famoso por ter ficado em segundo lugar no campeonato regional e usar monstros do tipo dinossauro. Ele também tinha essa carta aqui rara, que é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. E ele, por achar que o Joey é um duelista amador, acaba apostando o Dragão Negro de Olhos Vermelhos com o Mago do Tempo, que é a do Joey. Só que o Joey consegue vencer também o duelo, acaba ganhando as estrelas e também ganhando o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. No reino dos duelistas, no episódio 16, o Joey acaba duelando contra o Kaiba naquela demonstração de duelo lá com o disco de duelo. Na época ainda não era aquele disco que eles usavam no braço, era aquele que você tinha que jogar assim. E, o Joey, e como as regras eram diferentes, né, o Kaiba acaba chamando o Joey de cachorrinho, ele não gosta, vai lá duela, mas né, o Joey ali naquele nível não estava ainda no nível do Kaiba. E acaba também perdendo este duelo. Nos episódios 17 e 18, o Joey duela contra o Bones, que é aquele lá que tinha o deck de zumbis. O Bones, ele é o servo do Bandit Kit, acabou trabalhando com o Bandit Kit, então o deck dele teve um upgrade com muitas cartas raras, porque o plano do Bandit Kit era roubar as estrelas desses duelistas que batalhavam por ele. O Joey acaba tomando a pior nesse duelo, porque lá no reino dos duelistas não tinham as regras oficiais. Então os monstros zumbis, sempre que eles eram derrotados, eles voltavam de volta à vida. Mas foi com o combo da carta da espada e escudo e o combatente, que era o único monstro que restava pro Joey, apesar do monstro ser fraco, usando a espada e escudo, ele inverteu o ataque pela defesa dos monstros. E como os zumbis têm 0 de defesa, aí sim eles foram destruídos totalmente, fazendo com que o Joey ganhasse o duelo.
Nos episódios de 19 até o 21 do Reino dos Duelistas, o Joey, juntamente com o Yugi, eles duelam contra os irmãos Paradox, que são aqueles irmãos do labirinto. E eles duelam pra conseguir sair do labirinto que eles estavam. O legal é que, se eles ganhassem o duelo, eles iriam ganhar já as 10 estrelas necessárias para acessar o Castelo do Pégasus. E, justamente, eles acabam vencendo os dois irmãos, as estratégias dos dois irmãos, fundindo lá o Rei Caveira do Yugi com o Dragão Negro de Olhos Vermelhos do Joey, fazendo o Dragão Caveira Negro, e assim eles ganharam o duelo. Indo então para o Castelo do Pégasus, o Joey duela com o Bandit Kid. O duelo dos dois vai do episódio 31 ao episódio 32. E o Joey também consegue vencer o Bandit Kid. Logo depois disso, o Joey ele precisa duelar contra o Yugi na semifinal para ver quem vai enfrentar o Pégasus. O Joey quase vence do Yugi, usando o Mago do Tempo. Só que o que acontece? Envelhece lá o Mago Negro, e o Mago Negro vira o Sábio Negro, que ele demora lá 1000 anos para aprender uma técnica. Então, através disso, do próprio golpe do Joey, ele acaba perdendo pro Yugi. Só que o Yugi fala que, independente de quem vencesse o Reino dos Duelistas, ele iria dar o dinheiro do prêmio para o Joey conseguir pagar a cirurgia lá da irmã dele. Então, os dois acabam ganhando, né? Mas no duelo, o Joey perde. O Joey também tem um duelo no episódio 44 com a Mai Valentine, que é o que o Joey lá fica todo triste lá no final. Só que esse duelo ele acabou não mostrando o resultado. Então o duelo a gente não sabe se o Joey perdeu ou se ele ganhou. E assim que o Reino dos Duelistas é finalizado, o Joey também tem um duelo com o Duke Devlin, no episódio 46. E se o Joey perdesse, ele ia ter que vestir uma roupa, né, de cachorro e ser o cachorro do Duke, né, ser seu escravo. Porque o Joey não gostava do jeito exibido dele que ele tinha lá com as meninas e queria ser o melhor. Só que o Joey se deu a pior e acabou perdendo também o duelo pro Duke Devlin, teve que vestir a fantasia de cachorrinho. Então, no Reino dos Duelistas, o Joey teve um total de 5 vitórias, 8 derrotas e um duelo sem resultado. O que nos leva à próxima saga, que é a saga da Batalha da Cidade. Logo lá no começo da Batalha da Cidade, né, quando a saga ainda iria começar, no episódio 55, o Joey ele duela contra um Harry Hunter, que é aquele que tem o baralho todo de Exódia, que ele descartava as cartas para sacar novas cartas Exódia. O Joey, assim como na regra da Batalha da Cidade, tem que apostar a sua carta mais rara. Ele acaba apostando o Dragão Negro de Olhos Vermelhos e acaba perdendo o duelo. Mas ele não desiste, mesmo assim ele participa, mesmo ainda não tendo a sua carta mais rara. Afinal, ele ainda tem o Mago do Tempo, que também é considerado uma carta super rara. E nos episódios 58 e 59, ele duela com o Esparoba, que é aquele cara que tinha o Jinzo, né? E o Joey acaba apostando o Mago do Tempo dele contra o Jinzo. Só que o Esparoba, ele roubava, né? Porque ele falava que ele tinha poderes psíquicos, mas na verdade eram os irmãos dele que ficavam atrás, olhando, bisoiando com binóculos o deck do adversário e passando pra ele por microfone, né? Por fone de ouvido. Só que o Joey consegue ganhar usando esta carta aqui, ó, a Roleta da Aranha. O que acontece quando ele usa essa carta? O monstro mais forte em campo, ele é pego e levado pro centro. Depois é feito um círculo com tudo que tem no campo, sendo até mesmo os adversários, né? Você e o seu adversário e os outros monstros que tem. E a Roleta da Aranha gira. Aonde a roleta parar, ele vai atacar. Se atacou um monstro do oponente, o oponente que se fode acaba perdendo os pontos. E o Joey, ele tinha pouquíssimas chances dele ganhar, então era arriscar ou nada. Porém, como o Joey é uma pessoa muito sortuda, ele acaba ganhando o duelo com esta carta. E também acaba ganhando o Jinzo e ganhando a carta mapa do Esparoba, dando mais um passo para chegar até as finais da Batalha da Cidade. A próxima batalha do Joey foi contra o Evil Underworld na Batalha da Cidade, nos episódios 63 e 64. Lá o Evil ele usa a estratégia lá com os insetos, como sempre, e com o seu inseto mais raro, que é a Rainha Inseto. Mas o Joey consegue dar a volta por cima, como sempre, e usando a sua carta do Ladrão das Tumbas, que é a minha carta favorita dele, por sinal, ele acaba roubando lá o spray de matar inseto do cemitério do Evil e usando na Rainha Inseto, dando então assim sua vitória. Nos episódios 68 e 69, o Joey teve mais um duelo na Batalha da Cidade, que foi contra o Mako Tsunami. O Mako Tsunami inicialmente tinha lá a Baleia Fortaleza,
Porém, depois ele revelou que a carta mais rara dele era o Pescador Lendário. O Joey ele consegue vencer do Mako Tsunami e acaba ganhando essas duas cartas, tanto a Baleia Fortaleza quanto o Pescador Lendário. Só que só foi mostrado em duelo ele usando o Pescador Lendário. Porém, galera, antes de que a Batalha da Cidade tenha continuidade, o Merrick acaba fazendo o quê? Controlando o Joey lá com a sua varinha do milênio. Então, o Joey tem um duelo contra o próprio Yugi, né? E o Yugi que vira o faraó. Dos episódios 75 até 78. O Yugi iria vencer o duelo, mas ele acaba dando a vida para que o Joey conseguisse se salvar. Porque a pessoa que perdesse iria, né? Ele estava sendo com o pé preso em uma âncora. Assim que o ponto de vida zerasse, essa âncora ia se soltar e a pessoa ia morrer afogada. Só que acontece, eles acabam dando um empate no duelo, né? O Joey acaba conseguindo recobrar a consciência, ele acaba empatando o duelo para que assim os dois conseguissem se salvar e o Joey se liberta do controle do Merrick. Nos episódios de 86 a 89, o Joey duela contra o Odion Ishtar. Na verdade, todo mundo achava que ele ainda era o Merrick, né, disfarçado. É um dos duelos do Joey que eu mais gosto, porque o Odion, ele tem um deck baseado em cartas armadilha. Então ele não tem quase nenhum monstro e a estratégia dele é parar o oponente somente com cartas armadilha. Esse duelo é bacana porque durante o duelo, o Joey ele usa todas as cartas que ele ganhou na Batalha da Cidade, porque eles ali já estão indo para as oitavas de finais, né, para ver quem serão os 4 selecionados para ir para as semifinais. E é onde o Odion utiliza o dragão de Ra falso, né? E então o Joey ele acaba ganhando porque os dois acabam desmaiando e quem levantasse primeiro, né, quem tivesse mais força de vontade, ganharia o duelo. E o Joey ele levanta primeiro que o Odion, então ele tem assim a vitória nesse duelo. Então depois dos 4 duelistas terem sido selecionados na Batalha da Cidade, eles têm um duelo em 4 para descobrir a chave, né? Quem iria duelar com quem para depois ir para a final. Então no duelo Yugi, Joey, Kaiba e Merrick, o Joey ele perde, ele acaba ficando em terceiro lugar, porque o intuito dele era duelar contra o Merrick que já havia perdido. Então se ele continuasse no duelo, não faria sentido, porque ele não iria duelar com a pessoa que ele queria se vingar por ter derrotado a Mai. Então ele acaba perdendo este duelo de 4 oponentes. E por fim, um dos meus duelos favoritos do Joey, eu diria que é o segundo duelo do Joey favorito, que é o duelo contra o Merrick. Esse duelo ele acontece dos episódios 125 até o episódio 128. O Joey, ele acaba perdendo o duelo, porém, se fosse nas regras que a gente duela assim normal, ele teria ganhado. Porque ele não conseguiu sacar e colocar a carta para atacar o Merrick diretamente, porque ele tinha levado um golpe do dragão alado de Ra. Mesmo assim, ele ainda conseguiu ficar com um pouco de forças, mas não foi o suficiente para que ele ordenasse que o Gearfried, Cavaleiro de Ferro, atacasse o Merrick. Então, ele acaba perdendo o duelo por causa disso e entrando em estado de coma. Durante o estado de coma do Joey, ele também teve seus duelos lá nos seus sonhos. Então ele teve um duelo com uma criança aleatória, número 1, no episódio 128, e ele acabou ganhando esse duelo. No episódio 130, ele também tem um duelo com uma criança aleatória, ele acaba ganhando. E no episódio 133, ele tem mais um duelo com uma criança aleatória. Porém, nesse duelo ele acaba perdendo, e através desse ápice da derrota que também ajuda ele a acordar e lá ajudar o Yugi, né, dar o apoio moral que o Yugi precisa no duelo contra o Kaiba. Só que antes disso, ele tem também um duelo contra o Kaiba, que acontece dos episódios 135 ao episódio 137. Porém, como sempre que o Joey duela com Kaiba, ele acaba perdendo este duelo também. Por fim, lá no início da Batalha da Cidade, o Joey tinha feito uma promessa com o Yugi. Afinal, o Yugi conseguiu derrotar o Harry Hunter que estava com o dragão negro de olhos vermelhos do Joey. Nessa promessa, o Joey falou que no final de tudo eles iriam se enfrentar e se o Joey conseguisse vencer do Yugi, ele iria pegar de volta o dragão negro de olhos vermelhos. Então, no final da temporada da Batalha da Cidade, acontece esse duelo. Porém, o resultado dele não é mostrado. Só que dá a entender que o Joey pode ter ganhado o duelo, porque nas outras temporadas ele aparece de volta usando o dragão negro de olhos vermelhos. Mas oficialmente esse resultado não foi mostrado.
Na Batalha da Cidade, o Joey teve então 6 vitórias, 5 derrotas, um duelo que não foi mostrado o resultado e um duelo empate. Durante a saga da Batalha da Cidade, nós tivemos no anime uma saga filler, que foi a saga do mundo virtual. Nessa saga, o Joey também duelou 2 vezes. A primeira vez foi contra o executivo Johnson, dos episódios 104 até o episódio 105, que é aquele que era o juiz lá do tribunal. E o Joey acaba ganhando desse executivo. E depois, ele e o Yugi duelam juntos contra os 5 executivos que estão usando o corpo do Tristan. E o bacana é que o Joey e o Yugi fazem muita estratégia utilizando cartas em conjuntos. Inclusive, uma fusão entre os monstros favoritos dos dois. Sendo do Joey o Guerreiro da Espada de Chama Dourada fundindo com o Mago Negro do Yugi. E os dois, então, ganham de todos os executivos e conseguem recuperar o corpo do Tristan. Daí entra, então, na minha saga favorita de Yu-Gi-Oh!, onde tem o duelo que eu mais amo do Joey. E a gente vai chegar lá e ver. O primeiro duelo do Joey nessa saga é contra a Mai Valentine, que ela resolveu ir lá pro lado do mal, porque ela viu que no lado do bem ela estava só se fudendo, achava que ninguém gostava dela. Nesse duelo, que acontece dos episódios 151 até 154, o Joey tem um duelo com a Mai, inclusive é um duelo onde ele consegue pegar essa carta dele aqui foda, que é a Garra de Hermos, que é uma das minhas cartas favoritas dele, que é o dragão lendário dele. Porém, esse duelo contra a Mai, ele é interrompido, então não tem resultado. Um outro duelo que ele tem é uma revanche contra o Rex Raptor, que acontece dos episódios 160 até 162, ao mesmo tempo que o Yugi está tendo uma revanche contra o Evil Underworld. O Joey, ele acaba vencendo o duelo, utilizando o Hermos em conjunto com o dragão negro de olhos vermelhos, fazendo essa arma aqui super foda, que ele usa com o Gearfried libertado da armadura e acaba vencendo o Rex Raptor de novo nesse duelo. Agora vem o meu duelo favorito do Joey, que é o Joey contra o Valon, que é um dos servos do Darks, lá que tem o Black de Orixalcos, que é o cara que tem o deck de armadura. Mano, nesse duelo, vocês veem que é tão foda que o duelo ele dura 5 episódios. Ele vai do episódio 169 até o episódio 172. E é nesse duelo, mano, até o Joey fica com a armadura lá muito foda. Meu, é o melhor duelo do Joey. E logicamente, caralho, que ele ganha essa porra e mostra que o Joey é o personagem mais foda do Yu-Gi-Oh! Assim que o Joey consegue vencer o Valon ele também era apaixonado pela Mai, e a Mai acaba assistindo a derrota. E então ela decide duelar contra o Joey. Só que nesse duelo ela percebe que ela está errada. Porém, como o Joey está muito cansado após esse exaustivo duelo com o Valon, ele não tem forças o suficiente para derrotar a Mai. E lógico, ele também não iria querer que ela perdesse o duelo para que a alma dela fosse levada pelo lacre. Então, o Joey perde este duelo contra a Mai, que acontece dos episódios 172 até o episódio 173. Nessa saga do Despertar dos Dragões, o Joey ele teve 2 vitórias, 1 derrota e 1 duelo sem resultado. O que nos leva, galera, à última saga do anime onde o Joey duelou, que foi na saga do Grande Campeonato da Kaiba Corp. Nessa saga, o Joey teve 2 duelos também muito bacanas. O primeiro deles foi contra o vô do Yugi, que estava disfarçado de velhinho lá mascarado, porque ele não queria que ninguém descobrisse a sua identidade. Ele fez isso porque ele queria recuperar os tempos dele de duelo, só que achavam que ele era muito velho, então ele teve que se disfarçar. Nesse duelo, o Joey acaba vencendo ele, o vô do Yugi, depois que o vô do Yugi no final revela quem ele era. E esse duelo ele acontece dos episódios 187 até 188. E o último duelo do Joey foi contra o Siegfried, que é o vilão dessa temporada. E parece, mano, que o Joey sempre é a isca dos vilões, né? Ele precisa primeiro duelar contra o vilão e perder, pra que aí sim o herói da história, que é o Yugi, vai lá e ganhar. Só faltou o Joey duelar com o Pegasus, aí o Joey estaria completo aí na lista dos vilões, de ter enfrentado os vilões. Ele enfrenta o deck de Valkyrias, quase invencível, do Siegfried, porém ele acaba perdendo o duelo, mas ele também faz um duelo muito bom. Então, nessa saga do Grande Campeonato da KC, o Joey tem 1 vitória e 1 derrota.
E aí, vocês fizeram as contas, galera, de quantos duelos o Joey teve ao todo durante a série do anime? Se não, eu falo os resultados aqui pra vocês. Ao todo, o Joey duelou 35 vezes. Então a gente viu esse duelista lindo duelando 35 vezes. Ele teve um total de 16 vitórias, 15 derrotas, 2 duelos sem resultado, 1 duelo empatado e 1 duelo que não foi mostrado o resultado. Então aí cabe a você decidir aí, o Joey, ele é um bom duelista ou não é um bom duelista. Dependendo do que você escrever, eu vou bloqueá-lo do canal. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se você gostou e quiser que ele continue, coloca aí nos comentários outros personagens da série Yu-Gi-Oh! Que vocês gostariam de ver um vídeo mostrando cada duelo que esse duelista teve. Deixe o seu gostei no vídeo, afinal ele deu um trabalho muito grande de pesquisa de tudo pra fazer, então espero então que o número de likes seja bastante alto pra eu ver que vocês gostaram. E também coloquem nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera, é isso aí, valeu, falou e olha aqui quem vai dar tchau.